Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube e estamos no livro de Levítico, no capítulo de número 20. Levítico tem 27 capítulos, 859 versos. E aquela expressão, então falou mais o Senhor a Moisés, ou falou o Senhor a Moisés, repete-se mais 50 vezes nesses 27 capítulos, sempre introduzindo uma nova sessão. Nós vamos no capítulo 20, que está falando do viver diário, das leis do Senhor. Então, vamos continuar lendo o capítulo 20, agora de Levítico. Diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Também dirá aos filhos de Israel: Qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der da sua semente a Moloque, normalmente às vezes eles pegavam a semente do homem, né? Talvez por se masturbarem, pegava a semente, tirava e oferecia a Moloque. Moloque era um deus que tinha uma cabeça lá de touro e eles sacrificavam crianças a Moloque na terra de Canaã e às vezes também pegava a semente do homem e oferecia para que pudesse vir crianças, não é? Certamente a Moloque, e dar a sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras. Então a sentença, se alguém adorasse a Moloque, era ser apedrejado com pedras. Era a sentença que Deus determinou. Infelizmente, alguns vão desobedecer a Deus depois que estiverem na terra prometida. E eu porei a minha face contra esse homem, e o extirparei do meu povo, porquanto deu a sua semente a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. Então, aqui o problema de fazer isso era contaminar a santidade de Deus. Outra coisa, oferecia a semente a Moloque, quer dizer, já estava amaldiçoando as gerações que viria após aquele homem para praticar o mal. Por trás de Moloque, claro, não era uma imagem de escultura, mas por trás estava o próprio Satanás querendo receber adoração, os demônios, como diz em Levítico, não é? Adoração a demônios, para poder receber a adoração e a servidão do povo de Deus. O nome de Deus é santo, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. Nós vemos que algumas coisas são santas, né, com relação a Deus. Por exemplo, o santuário é santo. O tabernáculo também era santo. Também havia o homem santo, que era o homem separado para Deus. Havia o nome santo. Havia também o templo santo, a pessoa santa, o trono santo, o monte santo e a natureza santa. Então, aqui em Levítico 20, verso 3, nós vamos encontrar o santuário e o santo nome de Deus, né? Então, duas coisas aqui que é santo, o santuário e o santo nome de Deus. Depois nós temos o tabernáculo santo em Êxodo 40, verso 9. Nós vamos também ter o homem santo em Números 16, 7. Vamos ter o nome santo em 1 Crônicas 16, 10. Vamos ter o templo santo no Salmo 5, verso 7. Vamos ter a pessoa santa no Salmo 22, verso 3. O trono santo, Salmo 47, verso 8. O monte santo, Salmo 99, verso 5. E a natureza santa, Isaías 6, 3. Então são 10 coisas santas, né? Começando pelo santuário e pelo santo nome, e vai por aí afora essas 10 coisas santas. A natureza de Deus é santa. E se o povo da terra, de alguma maneira, esconder os olhos daquele homem que houver dado a sua semente a Moloque e não matar, às vezes o povo diz, não vamos matar, ele só fez o sacrifício a Moloque, oferecendo a sua semente, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e extirparei do meio do seu povo, com todos que se prostituem após ele, prostituindo após Moloque.
a adoração a outros deuses. Para o Deus Santo, Deus Eterno, é considerado prostituição. Né? Então, o próprio Deus falou, eu vou tomar conta do homem que fizer isso, né? Se o povo não agir. O povo deveria apedrejar, mas se o povo não apedrejasse Deus, então daria uma forma de extirpar aquele homem. Quando uma alma se virar para os adivinhadores, olha como era proibido consultar feiticeiros, para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir após eles, eu porei a minha face contra aquela alma e extirparei do meio do meu povo, do seu povo. Então, Deus está dizendo que eles não deveriam adorar a Moloque, oferecer sua semente a Moloque, que eles não deveriam buscar adivinhadores e encantadores, eles deveriam confiar no Senhor. E muita gente gosta de buscar o feiticeiro, um adivinhador aí para adivinhar o futuro, não é? Em vez de se voltar para Deus. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, Senhor, vosso Deus, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, Deus manda que eles fossem um povo santo, separado, confiasse em Deus, vivesse com Deus e não buscasse atrás de adivinhadores ou encantadores, que isso seria a razão de exclusão daquele homem ou daquela mulher ou daquela alma que fizesse isso da presença de Deus. Alguns fundamentos bíblicos da santificação que nós vemos. Levítico 27 diz, santificai-vos e sede santo, porque o Senhor sou santo. A santidade origina-se em Deus. Deus é o Deus santo. Assim como o amor se origina em Deus, a santidade também se origina em Deus. E a santidade é operada em nós por Deus. Levítico 20, verso 7 e Levítico 20, verso 8. E é a santidade que vai nos conduzir à presença de Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5, 8. A santidade é ordenada por Deus. Hebreus 12, 14 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E ela é operada no coração. 1 Pedro 3,15 diz que nós devemos santificar o nosso coração. Então, a santidade origina-se em Deus, é operada em Deus. Os limpos de coração verão a presença de Deus, é ordenada por Deus e operada em nossos corações. Diz que Deus nos salva quando nos tira do mundo e nos santifica quando tira o mundo de nós. E verso 8, guardai os meus estatutos e cumpri-os. Nós temos que guardar para cumprir. Eu sou o Senhor que vos santifica. Está vendo que é Deus quem nos santifica, que é Deus quem opera a santificação em nós. Verso 9, cada um homem amaldiçoar a seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Então a pena para quem falasse mal de pai ou mãe, ou amaldiçoasse pai e mãe, morreria. Amaldiçoa seu pai e a sua mãe, o seu sangue é sobre ele. Ele proveu do pai e da mãe, diz, honra teu pai e tua mãe, aqui é a lembrança desses mandamentos, não é? E quem amaldiçoasse deveria morrer. Levítico 20, 10. Também o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. É muito importante entender esse verso. Normalmente morria os dois, o adúltero e a adúltera. Quando trouxeram a Jesus aquela mulher que foi pega em pleno ato de adultério, eles disseram, Senhor, a lei de Moisés mandou que nós apedrejássemos. E tu que dizes? Realmente, dizia para apedrejar. Mas dizia para apedrejar, de acordo com Levítico 20, 10, tanto o adúltero quanto a adúltera. Jesus abaixou e escrevia em terra, ninguém sabe o que ele escrevia. Eles insistiram, e aí Jesus diz, aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E continuou escrevendo na terra. Talvez Jesus escreveu, cadê o adúltero? Como é que uma mulher adultera sozinha, não é? Eles só trouxeram a mulher e esqueceram de trazer o adúltero.
estavam cumprindo meia pena em vez da pena inteira. E aí, quando Jesus diz, aquele que tiver sem pecado que atire a primeira pedra, todos largaram a pedra, começar dos mais velhos, porque quem é mais velho sempre já pecou mais mesmo, não é? E não ficou ninguém, senão Jesus e a mulher. Jesus disse, mulher, cadê os teus acusadores? Não sobrou ninguém? Ela falou, ninguém, Senhor. Falou, nem eu te condeno, vai em paz e não peques mais. Mas a ordem de matar o adúltero e a adúltera vinha de Levítico 20, verso 10. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai, como Rubem o fez, não é? Descobriu a nudez de seu pai. Ambos certamente morrerão e o seu sangue é sobre eles. Também, em 1 Coríntios, capítulo 5, Paulo fala de um caso de um homem que estava vivendo com a mulher do seu pai. E ele já tinha ordenado que o tal fosse excluído, porque essas coisas eram claras na lei. A imoralidade não era permitida na lei. Então, Levítico é claro em relembrar esses aspectos da lei. Verso 12. Semelhante quando um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão. Fizeram confusão, o seu sangue é sobre eles. Está vendo? Todos esses pecados que era comum e ainda é comum entre muita gente, que Deus tenha misericórdia, não é? Quando também um homem se deitar com outro homem, como mulher, tá vendo? O homossexualismo. Nós já tínhamos lido em Levítico 18, verso 22, com varão te não deitarás como se fosse mulher, abominação é. E agora Levítico 20, verso 13, quando um homem se deitar com outro homem como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, e o seu sangue é sobre eles. Então, olha, do verso 9 ao verso 13, nós encontramos várias penas de morte. A pena de morte para quem amaldiçoasse pai e mãe, a pena de morte para o adúltero, a pena de morte para quem se deitasse com a mulher do seu pai, a pena de morte para quem se deitasse com a nora e a pena de morte para quem praticasse o homossexualismo, não é? Então, estava tudo no mesmo quadrado. Tem gente que diz assim, vocês falar contra o homossexualismo, homofobia. Não, também a pena era a mesma, tanto para quem cometia homossexualismo, para quem amaldiçoasse pai e mãe, para quem adulterasse. Mas a pena era a mesma. Não existia uma pena maior para o homossexual como para o adúltero. A pena era a mesma. Tanto pecado o homossexualismo quanto é pecado o adultério. Como é pecado também amaldiçoar pai e mãe. Então, a pena é a mesma. Deus é um Deus justo, Deus é um Deus santo. Deus não faz exceção de pessoas. Pecado é pecado. Esse é o ponto de Levítico 20, verso 9 a 13. E quando um homem tomar uma mulher e a sua mãe, tá vendo? Maldade é. E a eles e a elas queimarão com fogo. Aqui já não era apedrejamento, aqui era queimar com fogo, quando o homem se deitasse com a mãe, com a sua sogra e com a sua filha ao mesmo tempo, para que não haja maldade no meio de vós. Quando também um homem se deitar com um animal, certamente morrerá e matareis o animal. Tá vendo? Não deveria haver confusão, esse tipo de ter sexo com animal, isso também deveria ser extirpado do povo. Também a mulher que se chegar a algum animal para ter ajuntamento com ele, aquela mulher matarás como animal, certamente morrerão e seu sangue é sobre eles. Isso aqui, nós vemos várias perversidades sexuais, que existem as fantasias na cabeça de muita gente, de deitar com animal, essas coisas são perversidade, não é? Então, esse tipo de perversidade seria exterminada do meio do povo. E quando um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filho de sua mãe, e ele vira a nudez dela e ela vira a sua, torpeza é, ou seja, ele está fazendo com a irmã. Aqui é um caso de incesto, que é proibido. Torpeza, portanto, serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levarão sobre si a iniquidade. Não é? Então, era pecado um homem se deitar com a sua própria irmã. Mas esse tipo de pecado Deus queria
exterminado o povo, essas imoralidades sexuais, Deus queria tirar, porque tudo isso havia entre os cananeus, mas o povo de Deus devia ser um povo santo, cada homem deveria ter a sua própria mulher, e cada mulher o seu próprio homem, e deveria haver fidelidade no matrimônio. E quando um homem se deitar com uma mulher que tem a sua enfermidade e descobrir a sua nudez, a enfermidade era normalmente o fluxo de sangue, não é? Descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão extirpados do meio do seu povo. Então, olha, do verso 9 ao verso 18, nós vamos falar do verso 9 ao 13, várias penas de morte, mas se nós olharmos do verso 9 ao 18, todos esses pecados é pena de morte, alguns por apedrejamento, outros até seriam queimados, né? Seriam eliminados pelo fogo. Verso 19, também a nudez da irmã de sua mãe, que era a tia, ou da irmã do teu pai, não descobrirá, porquanto descobriu a sua parente, sobre ti levarão a sua iniquidade. Quando um homem se deitar com sua tia, descobriu a sua nudez seu tio, e seu pecado sobre ti levarão, e 100 filhos morrerão, não é? Sobre si levarão a sua iniquidade, 100 filhos morrerão. Então, tudo isso, relacionamento sexual, deturpado, tio, tia, essas coisas, tudo levaria a sua iniquidade. Verso 21, e quando um homem tomar a mulher de seu irmão, que era sua cunhada, imundícia é a nudez seu irmão descobriu, 100 filhos ficarão, não é? Então, era todas essas penas. O homem só podia pegar a mulher do seu irmão no caso da lei do liverato, após a morte do seu irmão, e para suceder descendência ao seu irmão. Mas se o seu irmão fosse vivo e ele o fizesse, isso era um grande pecado diante de Deus. Era como pecado de adultério. Verso 22, guardai-vos, pois, os meus estatutos e todos os meus juízos e cumpris, para que vos não vomite a terra, para a qual eu vos levo para habitar nela. Vomitar a terra quer dizer que a terra ia lançar eles fora, o Deus ia levar eles para o exílio. Por causa disso, Deus já tirava aquele povo, por causa da imoralidade, por causa da idolatria, por causa das feitiçarias que eles praticavam, por causa do culto a demônios que eles faziam. E Deus está instruindo o seu povo para que o seu povo não fosse imoral, para que o seu povo não fizesse feitiçarias, que seu povo não cometesse idolatria, que era a razão que todo aquele povo era tirado da terra. Essas coisas que traz o juízo de Deus sobre as pessoas. Essas imoralidades, feitiçarias, idolatrias, são coisas que Deus abomina. Guardai, pois, todos os meus estatutos, todos os meus juízos e cumpris, para que a terra não vos vomite, ou seja, não seja lançado fora, para que eu vos leve para habitar nela. Verso 23, e não andeis nos estatutos da gente, que eu lanço fora de diante da vossa face, porque fizeram todas essas coisas, portanto fui enfadado deles. Eles cometeram todo tipo de torpeza, todo tipo de imoralidade, todo tipo de idolatria, de feitiçaria, e era por essa razão que Deus os lançava fora. Eu, a vós vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu darei a vós para possuí-lo em herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Separei para ser santo. E Deus queria era santificar aquela terra, colocando um povo santo, para que ela fosse a terra santa, de um Deus santo com um povo santo. Não é? Então Deus é santo, o povo tinha que ser santo, para que a terra também fosse santa. Verso 25, fareis, pois, diferença também entre os animais limpos e imundos. Eles também tinham que saber quais animais eram considerados imundos, e Deus já tinha dado a lista. Levítico, capítulo 11, tem a lista dos animais limpos e imundos, e mesmo os limpos, quando era oferecido ao Senhor, deveria ser oferecido sem mancha e nem mácula. Fareis, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, e entre as aves imundas e as limpas, e a vossa alma não fareis abominável
por causa dos animais ou das aves. Até o comer deles tinha que ser santo, né? O Deus santo, povo santo, comer santo, terra santa. Ou de tudo que se arrasta sobre a terra, os quais apartai-vos para tê-las por imundas. E verso 26, capítulo 20, e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separai-vos dos povos para serdes meus. O povo só é povo de Deus quando o povo é santo, quando se santifica, quando separa-se dos outros povos e não comete os mesmos pecados, as mesmas torpezas, as mesmas idolatrias, imoralidades que os outros povos cometem. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito adivinho, tá vendo? Ou encantador, certamente morrerão com pedras, se apedrejarão, e o seu sangue é sobre eles. Qualquer prognosticação, adivinhação que se fazia, não é? O feitiçaria, o consultar mortos, tudo isso era considerada abominação aos olhos do Senhor, não é? Muita gente é sincretista quer adorar a Deus e quer adorar os espíritas, não é? Então, a pessoa, o espiritismo, aqui também é condenado. Olha só, idolatria é condenada, feitiçaria é condenada, a imoralidade é condenado, o homossexualismo é condenado, amaldiçoar pai e mãe também é condenado. Tudo isso são pecados que não se deve, não se pode fazer para um povo santo. Então, as nossas ações tem que ser o Senhor que nos santifica. Vamos lá, leia acerca dos sacerdotes, capítulo 21. Depois disse o Senhor a Moisés. Cada vez que tem esse depois disse o Senhor a Moisés, introduz uma nova sessão, nesse caso até um novo capítulo. Depois disse o Senhor a Moisés, fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhes, o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo. Então aqui está falando do sacerdote em relação ao morto, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe ou por seu pai, ou por seu filho, ou por sua filha e por seu irmão. Então o sacerdote, quando morria alguém da sua família, ele podia se achegar perto do morto, mas fora desse não se contaminaria. Ou por sua irmã virgem, chegando a ele que ainda não teve marido, por ela se contaminará. Por essas coisas podia se contaminar. Até pela irmã que ainda não casou. Se a irmã já tivesse casado, aí não. Não farão calva na cabeça, não ramparão os cantos da barba. Então, os cantos da barba nunca era cortado ou rapado. Por isso que eles tinham aquelas barbas bem pontudas. Nem darão golpes na sua carne, não se ferirão, porque era comum quando a pessoa chorava, às vezes ferir-se, o sacerdote não era permitido fazer isso. Santos serão ao seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus. Fazer isso, ou colocar marcas no corpo, era profanar o nome de Deus, porque oferecer as ofertas queimadas do Senhor. O sacerdote devia ser santo, porque ele oferecia as ofertas queimadas do Senhor, e oferecia o pão do seu Deus, portanto serão santos. Isso aqui serve hoje também para os ministros do Evangelho, que ministram o pão de Deus, a Santa Ceia, que deve andar também em santidade, que não deve cometerem torpezas ou pecados, deve andar em santidade perante o Senhor. O nome do Senhor não pode ser profanado. O nome do Senhor também não podia ser tomado em vão, que era o terceiro mandamento. O nome do Senhor não podia ser blasfemado e o nome do Senhor não podia ser desprezado. Então, as 4 coisas que não se podia fazer com o nome do Senhor: não podia tomá-lo em vão, não podia profaná-lo, não podia blasfemar, falando mal de Deus, e não podia ser desprezado. Aquela alma que fizesse isso seria culpada. O nome do Senhor tinha que ser santo e santificado em nossas ações. Jesus ensinou a orar: santificado seja o teu nome. Como é que o nome de Deus é santificado? Em nossas ações. Verso 7.
Não tomarão, o sacerdote não podia tomar mulher prostituta ou infame, nem tornarão mulher repudiada de seu marido. Mulher que já foi casada não servia para o sacerdote. Isso era para o sacerdote. Os outros do povo podiam, mas o sacerdote tinha que ser santo, pois o sacerdote santo é a seu Deus. Está vendo? Capítulo 21, verso 7. Portanto, o santificarás, porquanto oferece o pão do teu Deus. Os ministros de hoje também oferecem a Santa Ceia e tem que tomar cuidado com quem eles se relacionam, com quem até casam, não é? Diz que a mulher do ministro é 90% do seu ministério, eu diria 99% do seu ministério é a mulher com quem se casa. Portanto, o santificarás, porque oferece o pão do teu Deus. Santo será para ti, pois eu sou o Senhor que vos santifica. Sou santo. Deus exigia santidade e exigia relacionamentos conjugais santo para que ele pudesse ministrar o pão de Deus. E quando a filha de um sacerdote se prostituir, profana seu pai, com fogo será queimado. Olha a pena se a filha de um sacerdote se prostituísse, ela seria queimada ao fogo. Graças a Deus hoje não tem mais isso, senão muitas filhas já teriam sido queimadas ao fogo, não é? Verso 10, e o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre sua cabeça foi derramado o azeite da unção, e que foi sagrado para vestir as vestes, não descobrirás a cabeça, nem rasgarás suas vestes. O sacerdote não podia rapar sua cabeça, em sinal de indignação, e nem deveria rasgar as suas vestes, não é? Diz que quando Jesus foi perante o Sinédrio, e o sacerdote pediu, se Jesus, conjuro-te, né? Ele fez por conjuração, conjuro-te diante de Deus, que nos diga se tu és o Cristo ou não. E Jesus disse, tu disseste, eu sou. E aí o sacerdote rasgou as suas vestes, ele não podia fazer isso. Rasgou as suas vestes e disse, blasfemou, para que nós precisamos mais testemunhas, não é? Que o nome de Deus jamais podia ser blasfemado, profanado, nem tomado em vão, muito menos desprezado. Eram as coisas que não podia haver com relação ao nome do Senhor. Não devemos tomar o nome de Deus em vão, não devemos profaná-lo pelas nossas ações, não devemos blasfemar o nome de Deus e não devemos desprezar o nome de Deus. Malaquias 1,6 fala do desprezo do nome de Deus. E não se achegará a cadáver algum, nem por causa de pai, nem por causa de mãe, e não se contaminará. Nem sairá do santuário, para que não profane o santuário do seu Deus. Pois a coroa do azeite e da unção do seu Deus está sobre ele. O sacerdote era separado, santo, não podia sair do santuário para se contaminar por causa de morto, nem que fosse seu pai ou sua mãe. Se saísse, ele deveria ficar um tempo para se purificar. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Essa expressão aparece em diversos livros de Levítico, principalmente nessa seção do capítulo 18 até o capítulo 26. Eu sou o Senhor. E ele tomará, o sacerdote só devia casar com uma mulher virgem, e ele tomará uma mulher na sua virgindade, viúva ou repudiada ou desonrada ou prostituta, essas não tomará, mas a virgem dos seus povos tomará por mulher. Então o sacerdote não podia casar com uma mulher repudiada, não podia casar com uma mulher viúva, não podia casar com uma mulher que já tinha sido desonrada ou com uma prostituta. Ele só poderia adquirir casamento com uma virgem. E não profanará a sua semente entre os seus povos, porque eu sou o Senhor que os santifico. Quem santifica-nos é Deus. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, outra sessão de novo, falarão dizendo, ninguém da tua semente, nem das suas gerações em que houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Então, qualquer defeito que o sacerdote tivesse, também não podia oferecer o pão do seu Deus.
pois nenhum homem que houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, se fosse cego não podia servir, ou coxo, se te fosse coxo, mancaço de uma perna, não podia servir, ou de nariz chato, se tivesse um nariz chato, já não podia servir, ou os membros demasiadamente compridos, dedos muito grandes, pés muito grandes, e outros membros do corpo que pode ser comprido, ele jamais poderia servir. O homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, não podia servir como sacerdote. O corcovado, se ele tivesse aquela corcova atrás nas costas, ou o anão, ou que tiver belida no olho, né, se tivesse alguma mancha no olho, ou sarna, ou esfinges, que ele fosse todo manchado, que tiver testículo quebrado, até isso, até o órgão reprodutor do sacerdote deveria ser perfeito. Qualquer um defeito que o sacerdote tivesse, ele não podia servir. Então, o capítulo 21 diz que o sacerdote não podia se contaminar com o morto, o sacerdote não podia casar com uma repudiada, uma prostituta, uma mulher que já tinha sido violada, deveria ser virgem, ser pura para o sacerdote, e o sacerdote não podia ter nenhum defeito no seu corpo, nem sequer mancha. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas ao Senhor. Falta nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Não podia ter defeito nenhum para servir o pão de Deus. Não é? E será que hoje nós também, os nossos ministros, será que nós atentamos ou estamos colocando qualquer defeituoso aí para colocar a servir as coisas de Deus? O pão do seu Deus, das santidades, de santidade das coisas santas, poderá comer. Porém, até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto falta nele. Ele podia comer o pão, não podia servir e nem podia fazer qualquer ação no tabernáculo de Deus. Até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porque falta nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. Por isso que nós vemos aquele coxo que ficava à porta do templo Formosa, não podia entrar. Coxo, cego, manco, aleijado, não entrava no templo, né? Jesus curava alguns e aí eles entravam no templo saltando e glorificando a Deus, não é? Mas não podia entrar no templo, só ficava à porta, porque o Senhor é santo e nada defeituoso entrava, nem animal defeituoso, nem homem defeituoso entrava na presença do Senhor. Verso 24, e Moisés falou isso a Arão e aos seus filhos e a todos os filhos de Israel. Capítulo 21 é bastante interessante acerca da lei do sacerdote. O sacerdote não podia se contaminar corpo de morto, o sacerdote não podia tomar nenhuma viúva como esposa ou desonrada, ou mulher prostituta, mas a esposa deveria ser virgem, deveria ser santa, como ele era santo, e o sacerdote não podia ter defeito nenhum para servir na casa de Deus. Não é o que nós também pedimos em nossos ministros, que eles sejam irrepreensíveis, que eles sejam santos, que eles sejam consagrados ao Senhor? Pois é, ainda que nós não estamos no tempo dos levitas, mas os princípios do livro de Levítico continuam se aplicando. Deus continua pedindo que o seu povo seja santo, que o povo não despreze o nome do Senhor, que o povo não profane o nome do Senhor, que o povo não blasfeme do nome do Senhor e muito menos tome o nome do Senhor em vão, porque Deus é um Deus santo e Ele quer um povo santo, um povo consagrado para servir o pão de Deus, que é santo. Então a santidade convém na casa do Senhor. Que nós possamos atentar para esses princípios que continuam vivos do livro de Levítico quanto à santificação. Que Deus vos abençoe, que nós possamos guardar no santo, porque santo é aquele que nos
chamou. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, que nos santifica, seja com todos vós. Sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Amém.